Imagina trabalhar a vida inteira sob risco, tomando chuva, sol, encarando assalto, escolta, banco, carro forte e descobrir que o seu direito à aposentadoria especial ficou 6, 7 anos parado na mesa de ministros em Brasília. Enquanto isso, o seu processo no INSS fica suspenso, as contas não esperam e a sua saúde não volta atrás. A pergunta é inevitável: por que o governo e o STF demoraram tanto para resolver a aposentadoria dos vigilantes? Para entender essa demora, é preciso voltar alguns passos. A aposentadoria especial existe desde a Lei 8.203/81, que garante um benefício diferenciado para quem trabalha em condições que colocam em risco a saúde ou a integridade física, com base no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Para vigilantes, sempre houve discussão. Alguns entendiam que só havia atividade especial até as normas de 1997. Outros defendiam que a periculosidade continuava valendo depois, com a exigência de PPP e laudo. Essa briga foi parar no Superior Tribunal de Justiça no chamado tema 1031, que tratou exatamente da possibilidade de reconhecer a atividade de vigilante como especial, com ou sem arma, após aquelas normas. O STJ julgou o tema 1031 em 2020 e firmou tese favorável. É possível reconhecer a especialidade da atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo depois da Lei 9.32/95 e do Decreto 2.170 do 97, desde que haja prova da efetiva nocividade, por qualquer meio de prova até 5,57, e depois disso, com laudo técnico ou elemento equivalente, que demonstre exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a risco à integridade física. Essa tese passou a ter efeito vinculante para os juízes federais, o que, em tese, deveria destravar muitos processos. Só que o INSS não se conformou e levou a discussão adiante, até o STF, alegando que o tema não era só de lei, mas de interpretação da própria Constituição, especialmente após a reforma de 2019. É aí que entra o tema 1209 do STF, que virou o gargalo nacional da aposentadoria dos vigilantes. Esse tema discute, em recurso extraordinário, se o vigilante que comprova exposição à atividade nociva com risco à integridade física tem direito à aposentadoria especial no regime geral, considerando os artigos 201, parágrafo 1º e 202, inciso 2 da Constituição, e as mudanças da Emenda Constitucional 103/2019. Em palavras simples, o STF vai dizer se a periculosidade do vigilante continua ou não sendo fundamento para a aposentadoria especial antes e depois da reforma. Enquanto essa resposta não vem, milhares de processos foram sobrestados, suspensos em todo o país, tanto administrativos quanto judiciais, o que explica boa parte da sensação de demora ou engavetamento. Por que então o julgamento demorou tanto para ser marcado? Aí entram fatores políticos e de agenda. O STF está, ao mesmo tempo, julgando vários temas pesados ligados à Previdência, regras especiais alteradas pela reforma de 2019, ações sobre redução de aposentadorias por incapacidade, revisões de benefícios e discussões sobre o equilíbrio financeiro do sistema. Em 2025, por exemplo, o plenário analisou processos sobre a redução da aposentadoria por invalidez com cálculo novo, chegando a um placar apertado e depois suspendendo o julgamento para retomar mais adiante. Outro caso em que o governo e o próprio INSS pressionaram por uma solução que reduzisse custos, enquanto a corte avaliava o impacto sobre os segurados. Essa disputa de prioridades fez com que o tema 1209 ficasse na fila, junto com outras ações previdenciárias relevantes. Além disso, o próprio governo federal tem interesse direto no resultado. Se o STF bater o martelo reconhecendo amplamente o direito à aposentadoria especial por periculosidade para vigilantes antes e depois da reforma, isso pode destravar milhares de benefícios especiais e conversões de tempo especial em comum, aumentando o gasto previdenciário. Por outro lado, uma decisão muito restritiva poderia gerar forte reação das categorias, sindicatos e do Congresso.
que já discute projetos como o PLP 42/2023, pensado justamente para arrumar a casa da aposentadoria especial e aliviar algumas exigências de idade e cálculo. Textos de assessorias jurídicas de sindicatos mostram essa tensão. De um lado, o governo e o INSS tentando limitar a expansão de benefícios especiais, de outro, entidades pressionando STF e Parlamento para não restringir direitos já reconhecidos pelo STJ. Essa disputa política, inevitavelmente, pesa na velocidade com que temas como o 1209 entram em pauta. Outro motivo da demora está na própria complexidade técnica do tema 1209. Não se trata apenas de dizer vigilante tem ou não tem direito. O STF precisa definir se o reconhecimento da especialidade por periculosidade vale só até certa data, se continua valendo depois da reforma, se exige lei complementar específica ou se a própria Constituição, com o artigo 201, parágrafo 1º, já autoriza essa proteção. A Corte também terá que decidir se a tese vale apenas para vigilantes ou abre caminho para outras atividades perigosas, como eletricidade em alta tensão e inflamáveis, o que ampliaria muito o impacto financeiro. Artigos críticos sobre o tema 1031 lembram que a tese do STJ já foi ousada ao manter a periculosidade como critério, e que o STF, ao revisar isso, está mexendo em um tabuleiro complexo que envolve texto constitucional, equilíbrio financeiro e segurança jurídica de várias categorias. Isso explica por que o relator e os demais ministros não tratam o assunto como algo simples ou rápido. Enquanto isso, na prática, os vigilantes vivem o efeito da morosidade nos processos concretos. Muitos benefícios especiais tiveram análise suspensa administrativamente ou judicialmente, à espera do que o STF dirá no tema 1209. Há relatos de processos parados desde 2019, quando a discussão ganhou força. Petições públicas pedindo julgamento urgente falam em 6 anos de ansiedade e de insegurança, com milhares de famílias sem saber se vão poder contar com a aposentadoria especial ou não. Isso acontece porque, quando um tema tem repercussão geral, os tribunais travam decisões definitivas para não produzir entendimentos contraditórios com o que o STF vier a decidir depois. O resultado, para quem está na ponta, é a sensação clara de que governo e STF demoram para resolver, mesmo que tecnicamente seja um efeito da sistemática da repercussão geral. Agora, no meio deste vídeo, é seu momento de falar. Comenta aqui embaixo se você tem processo de aposentadoria especial como vigilante parado no INSS ou na Justiça e há quanto tempo. Disse o seu advogado falou que o processo está sobrestado por causa do tema 1209. Se você já recebeu alguma carta explicando isso, ou se simplesmente só vê o tempo passando sem resposta. Coloca também quantos anos você já tem na vigilância e se continua trabalhando em posto de risco ou se teve que sair por questão de saúde. Esses depoimentos mostram na prática como essa demora afeta a vida real de quem está na porta do banco, no carro forte ou na ronda. Apesar da crítica à demora, é importante notar que houve passos importantes a favor dos vigilantes no judiciário. O STJ, no tema 1031, consolidou a ideia de que o vigilante exerce atividade especial, com ou sem arma, desde que comprovada a periculosidade. Decisões posteriores reforçaram essa linha, e entidades de classe comemoraram como uma vitória histórica, ainda que parcial, porque não encerra a discussão constitucional. Em 2025, materiais de sindicatos e escritórios especializados lembram que a tese do STJ já vem sendo usada para ganhar ações na base, mas que a batalha não está vencida, porque precisa ser confirmada, ou, ao menos, não derrubada, pelo STF no tema de 1209. Em paralelo, o Congresso discute o PLP 42/2023, que tenta ajustar regras de idade e cálculo para atividades especiais, mostrando que o Legislativo também é peça desse quebra-cabeça, e que governo, STF e Parlamento avançam em ritmos diferentes. Por fim, o ritmo de julgamento em matérias previdenciárias no STF costuma ser afetado por pedidos de vista, trocas de ministros, prioridades momentâneas como julgamentos eleitorais ou penais de grande repercussão e
e necessidade de audiências públicas ou memoriais de entidades. O próprio tema 1209, segundo informações recentes, foi marcado para julgamento em plenário virtual entre 6 e 13 de fevereiro de 2026, vários anos depois de reconhecida repercussão geral. Isso mostra que a pressão de sindicatos, advogados e da própria sociedade, por meio de petições, manifestações e produção de estudos técnicos, ajudou a tirar o assunto da gaveta, mas não impediu que a espera fosse longa. Para quem faz ronda, o relógio que conta é outro, o do corpo cansado e dos anos de contribuição. Se este roteiro te ajudou a entender que a demora do governo e do STF não é birra com vigilantes, mas resultado de disputa política, impacto financeiro e complexidade jurídica, sem deixar de ser profundamente injusta com quem está na ponta, compartilha este vídeo com os colegas de profissão e nos grupos da categoria. Deixa nos comentários se você acha que o STF vai confirmar ou limitar o direito à aposentadoria especial dos vigilantes e se vale esperar a decisão ou continuar tocando seu pedido por outras regras. E para acompanhar cada capítulo dessa novela, tema 1021, tema 19, PLP 42 e o futuro da aposentadoria especial, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente bastante e compartilhe. Informação bem entendida é o primeiro passo para transformar espera em estratégia, não em desespero.